A nossa equipe ficou responsável pelo filósofo Rousseau. Rousseau é um filósofo contratualista. O contratualismo ele é o início do Estado moderno, que é onde tem a criação do Estado. O Estado são todas as normas, as leis que a gente conhece para regulamentar a vida em sociedade. Ele acredita que a liberdade natural do homem, a sua segurança, os seus direitos, elas se dão através do contrato social. O contrato social, para ele, é o que tira o ser humano do seu estado natural e lhe coloca em relações com a sociedade. Eu vou falar um pouco do estado de natureza para Rousseau. O estado de natureza é aquele estado primitivo, em que eles acreditam que o homem é livre, tem direito à vida, entre outras coisas. Porém, o estado de natureza é onde inicia a busca por um estado, um contrato social ou um pacto social. Pois Rousseau acredita que se os homens fossem bons, não era necessário um estado. Porém, como os homens não são bons, é necessário um estado para controlar a vida em sociedade. O Rousseau ele acredita que o estado é a definição de injustiça, ao contrário de Santo Agostinho, que acredita que o estado que regulamenta a vida em sociedade e que os homens que são injustos. Mas para Rousseau, ele que define o estado como sinônimo de injustiça. E ele acredita que o estado tira a liberdade e o poder individual de cada pessoa. Dentro da esfera ontológica do direito, nos diversos estudos sobre o ordenamento jurídico e como o mesmo influencia a sociedade e suas consequências com a mesma, o que é justo ou não sempre foi uma pergunta máxima dentro do direito, sendo diretamente derivada da ética e o senso do que seria bom ou ruim. O contratualismo surge em um contexto histórico posterior ao feudalismo e um dos principais percussores da Revolução Francesa para apresentar um novo formato de Estado, quase como uma reforma política da época, dito isso. O ideal da justiça sempre converge com o contexto em que está inserido, por isso a busca por ela é uma das principais tarefas da filosofia contratualista, pois desde a Grécia Antiga, com a formação do Estado e o início da política e da democracia, mesmo que a aristocracia impulsionou o debate sobre o que seria a justiça de fato, sendo deste período até a queda do feudalismo, uma maioria absoluta do direito natural sobre o direito positivo, fato esse, que se alterou após as obras de Maquiavel e as suas formulações estatal. Se a moral ou ética, sendo a figura do príncipe uma das maiores marcas do novo pensamento sobre o Estado e mais tarde, Hobbes, dito por muitos o precursor do direito positivo e a relativação dos direitos de uma forma geral, portanto, a busca pela justiça nesse período é de suma importância para o futuro do pensamento jurídico e como de fato alterou quase por completo a história humana e a do direito de forma geral. Liberdade. Dentre vários pontos de vista sobre o direito e sobre detalhes filosóficos acerca da ideia da verdadeira liberdade, a mesma é muito importante para o pensamento político, pois é um dos pilares que corrobora para um formato democrático. Portanto, quando os contratualistas entram e embarcam numa viagem rumo ao ideal do Estado, a liberdade é primordial, sendo assim a ideia de justiça anteposto e a de Estado de natureza tentam explicar o que é liberdade e o motivo de ser tão impactante para o pensamento jurídico e principalmente o pensamento filosófico. A ideia de liberdade corrobora para o que seria o ideal de justiça. A passos que o indivíduo se torne mais livre, a justiça aparece como posterior ao mesmo. Para Rousseau, em uma breve e sucinta análise, o ideal de liberdade compactua com o formato do estado de natureza, tendo em vista que o mesmo aconteceria anterior à criação do Estado, pois se o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, a liberdade também seria corrompida, como até mesmo Hobbes indaga sua visão de contratualismo. Se baseando na queda da liberdade em prol do Leviatã, ou seja, a criação do Estado corrobora para o fim da liberdade, mesmo que, ao decorrer da história humana, sempre o termo liberdade foi discutida, o que seria o Estado senão uma prisão. Obviamente, não se pode ter uma visão acronológica e comparar com o Estado moderno e todos os direitos que vieram com ele.
Sendo assim, o Estado de Rousseau era caracterizado pela vontade de uma única figura política, o que corroborou para o mesmo criar a sua ideia principal de soberania do povo, sendo assim uma das principais ideias sobre a Revolução Francesa e o próprio Iluminismo. A liberdade é muito debatida até os dias de hoje e suas consequências modificam a sociedade atual. As ideias contratualistas mudaram a forma como a política e o Estado funcionam até hoje. O pensamento de cada autor teve sua importância para as relações de Estado, indivíduo e como a justiça pode ser relativa à forma como o Estado de natureza se intitula. Portanto, o presente ensaio busca levantar as ideias de Rousseau como principal alvo do projeto e como suas ideias modificam e revolucionam sua época e o futuro da própria raça humana. Sendo assim, de forma clara e coesa, será revelado o lado mais complexo e fundamental sobre os seus pensamentos, e o público-alvo poderá criar suas próprias conclusões sobre o assunto. O estado de natureza para Rousseau não era algo que precisava necessariamente ser superado, ao contrário do que os contratualistas acreditavam. Enfim, isso acontecia por causa de um viés positivo, caracterizando o bom selvagem. Segundo o pensamento deste autor, o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe, da mesma forma que o indivíduo nasce livre, mas por todo lugar que vai se sente preso e assim se torna escravo das suas próprias necessidades. Para ele, a relação entre homem e natureza era equilibrada, por isso que o selvagem não possuía necessidade de viver em grupos, ou seja, era autossuficiente, podendo essa harmonia ser rompida pela sociedade de acordo com vários fatores, fazendo com que Rousseau acreditasse que o homem não chegaria a um estado tão saudável quanto o estado natural. Vale ressaltar que, de acordo com Rousseau, o homem selvagem não podia ser descrito como mau, pois ele não tinha pensamento ético, não podendo atribuir essas qualidades a si mesmo. O filósofo critica, por exemplo, o fato de atribuírem características do homem selvagem aplicando no estado de natureza, ideias retiradas da sociedade. Ainda é válido destacar que Rousseau acreditava que o homem estava sujeito a evitar o sofrimento alheio e tinha um instinto de sobrevivência. Ele também põe em discussão a seguinte questão: se o homem estava mais harmônico no ambiente natural, por que não deseja retornar a ele? A sua resposta para essa indagação seria que a vida em sociedade cria novas necessidades para o homem, as quais não consegue desvincular. Outro assim sustenta que o homem se torna sociável com a finalidade de se distanciar de face animal, indicando que esse apenas supera tal estágio de viver em sociedade. Foi colocado em questão do porquê se começou a ter pensamentos e reações que afetariam a forma de pensar do homem e da população. Um ponto que se destacou muito nesse questionamento foi o fato da desigualdade entre grupos com alto poder financeiro e com propriedades privadas, poder econômico elevadíssimo e muitas regalias. E existiam aqueles que tinham apenas aquilo que era básico para a sobrevivência. Conclusão, que o caos e a desordem teria se originado dessa má distribuição, ou seja, da desigualdade, e inveja do homem pelo outro, os colocando assim em estado de inúmeros conflitos. A partir desses diversos questionamentos, chegou-se à conclusão de que deveria ser colocado em prática o contrato social, que garantiriam a liberdade, o bem-estar e a segurança dos homens, através da relação positiva entre os seres humanos e o Estado. Então, ao mesmo tempo que o povo iria ser uma parte ativa, obedecendo às leis, teria também uma parte passiva, que resultaria na sua elaboração e o cumprimento das mesmas, tendo assim sua própria liberdade. Dessa maneira, seria um acordo entre a soberania e o povo, tendo em mente que o Estado poderia subjugar a vontade de todos, valorizando a democracia no pensamento de Rousseau. É preciso, assim, assinalar que a definição de justiça para Jean-Jacques Rousseau está mais relacionada a uma garantia que todos vão obedecer às leis civis. Assim, o grande desejo para compreendê-lo é articular como ele compreende a história humana, com a criação do pacto social, que vem da necessidade
da cooperação e compreensão entre os homens contra as forças da natureza. Ele, como sendo o primeiro pensador que mostra a desigualdade entre os homens como fruto das relações sociais, o colocando como o autor do que mais tarde se transformaria em algo benéfico, mas que não teria tido muitas mudanças, devido ao pensamento individualista da sociedade.